Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na última aula nós terminamos na parte onde eu fazia uma classificação, ou o conceito de dados brutos, conceito ou diferenciação de dados brutos e dados agrupados. Eu dizia que dados brutos são todos aqueles que ainda não estão preparados para fazer, não estão preparados para qualquer tipo de análise. Isso são os dados brutos. Por outro lado, os dados agrupados ou classificados são aqueles que por si só já nos dão uma ideia de como é que estão distribuídos os valores, ok? Eu vou apresentar mais um exemplo aqui de um dado bruto, um exemplo clássico. Eu acho que se vocês puderam ver o exemplo que eu dei anteriormente na aula passada, onde eu mostrava um banco de dados de pacientes em tratamento antirretroviral, aquele é um exemplo clássico de dados brutos, ok? Onde eu tenho uma série de fatores ou covariáveis, aliás, tenho uma série de variáveis e os respectivos valores observados para cada indivíduo. Então, para esse caso, esse exemplo é referente ao banco de dados proveniente de um inquérito feito aos estudantes ou alunos do segundo período de um determinado curso, onde as seguintes características foram denotadas. Temos a característica turma, ok? A turma do estudante, o gênero, a idade, a altura, peso e por aí vai. Então, depois de terem sido observados os valores, resultou nessa tabela. Então, como podem ver, esse é um exemplo clássico de um tipo de dados brutos, de um banco de dados brutos. Por quê? Porque olhando por si só o banco de dados, a gente não consegue tirar nenhuma conclusão. Ou seja, esses dados ainda não estão prontos para serem analisados. Ok? Então, a gente não consegue ter não consegue visualizar absolutamente nada, a não ser apenas os valores que a gente tem aqui, os valores observados para cada indivíduo, ok? E apresentei aquilo que eram os principais métodos de resumo ou síntese dos dados, tanto para variáveis qualitativas, mas faltou a parte de variável quantitativa. Apresentei essa tabela, onde para cada indivíduo, aqui, essa é a categoria, ok? São as categorias, aqui a frequência em que cada categoria ocorre. E mostrei que a frequência relativa ela era calculada dessa maneira, ok? Então, se a memória não me falha, na última hora nós terminamos aqui. Então, esse exemplo aqui é referente a um determinado estudo, onde um restaurante de Belo Horizonte usou um questionário para perguntar aos clientes, os clientes assíduos daquele restaurante, em como é que eles avaliavam o atendimento dos garçons daquele restaurante, a qualidade das refeições, o drink, os preços e o ambiente do restaurante. No entanto, cada cliente ele devia escolher basicamente uma das opções entre excelente, ótimo, bom, médio e fraco. Nisso, os dados obtidos, inquirindo o número de clientes, foram basicamente esses. Onde o primeiro cliente ele afirmou que o atendimento ou os serviços eram bons, o segundo disse que eram excelentes, o antepenúltimo disse que era ótimo, o penúltimo disse que era médio e o último disse que era bom. Okay? Então, o nosso objetivo, como vocês podem ver, esse é um exemplo de dados brutos que ainda não estão prontos para fazer qualquer tipo de análise. Então, o nosso objetivo é de analisar esses dados para vermos qual é a frequência, ou seja, qual das categorias, qual dos níveis teve maior ou menor número de respondentes. Ou seja, qual é a opinião dos clientes daquele restaurante bairro. Vamos chegar a essa conclusão fazendo uma análise nesses dados. E a seguir, a segunda pergunta é qual é a nossa impressão a respeito da avaliação? Naturalmente, esse item vai ser respondido após fazer uma primeira análise no banco de dados, que é transformar os dados brutos em uma tabela.
Ok, feito isso, o que é que vamos fazer? A primeira coisa é, com base nesses dados, ok? Com base nessa distribuição de respostas, nós temos basicamente esses cinco níveis, ou cinco respostas, cinco categorias. Então, nós vamos fazer uma tabela onde vamos colocar a primeira categoria excelente, bom, ou excelente, ótimo, bom, médio e fraco, ok? Que é isso? Excelente, ótimo, bom, médio e fraco. De seguida, nós vamos ver cada categoria, quantos clientes responderam ou escolheram aquela categoria. Por exemplo, vamos pegar a categoria médio, como vocês podem ver. Médio temos um cliente, dois, três, quatro, cinco, seis e sete clientes que escolheram aquela categoria. São esses sete. A categoria ótimo temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Que é esse 11. E assim em diante, ok? Vamos fazer isso para as demais categorias. E por fim, vamos ter essa tabela de distribuição de frequências, onde FI representa a frequência absoluta, ou seja, o número de vezes que aquela categoria apareceu nessa massa de valores. E nisso, olhando apenas pelas frequências absolutas, a gente consegue facilmente chegar à conclusão que uma boa parte, ou a categoria que teve mais frequência, que foi mais escolhida, é a excelente. Ou seja, que aquele restaurante, o serviço de atendimento, os drinks, o atendimento ao garçom, o ambiente do restaurante, pegando a junção daquelas categorias todas, ou daqueles níveis todos de avaliação do restaurante, a maior parte dos clientes chegaram à conclusão que aquele conjunto de serviços podiam ser classificados em geral como excelente, ok? Em termos percentuais, eu mostrei antes que a frequência relativa vai ser dada pegando a frequência absoluta dividido pelo tamanho da amostra. Como o nosso tamanho da amostra é 49, então a frequência relativa para o nível excelente, basicamente, consiste em pegar esse 19, dividir por 49. Eu vou ter esse valor. Como podem ver, em termos percentuais, multiplicando por 100 aqui, vamos ter 38,8%. Para a segunda categoria, vamos ter 11 dividido por 49, vamos ter esse valor. A terceira, vamos pegar 10 por 49, vamos ter esse valor. A quarta, vamos pegar 7 por 49, vamos ter esse valor. A quinta, vamos pegar 2 por 49, vamos ter esse valor. Por outro lado, a frequência acumulada, basicamente, na primeira categoria, vamos pegar exatamente a frequência que nós temos, porque antes dessa categoria, a frequência acumulada que está antes da categoria excelente é zero. Razão pela qual a gente pega o 19, colocamos aqui. Na segunda categoria, vamos pegar esse 19 e somamos com esse 11, dá 30. Na terceira categoria, vamos pegar esse 30, vamos somar com esse 10, dá 40. Na quarta categoria, vamos pegar esse 40, vamos somar com 7, dá 47. E na última, vamos pegar esse 47 mais 2, dá 49. E observe que esse 49, o último valor, o valor que você vai ter da frequência acumulada na última linha, deve ser exatamente igual ao tamanho da amostra. Por quê? Porque esse valor aqui é a soma total dessas frequências. Okay? Por outro lado, as frequências acumuladas relativas, basicamente o processo é o mesmo, é só pegar essas frequências e acumular. Ok? Então, a resposta do item A já foi respondida. A questão dizia, no item B, o item B dizia qual é a nossa impressão a respeito da avaliação. Naturalmente, okay, a gente consegue ver que uma maior parte dos clientes responderam que a qualidade dos serviços era excelente. E apenas 0,041, o que equivale a 4,1% dos clientes, eles afirmaram que os serviços eram ruins, ok? E entre ótimo,
está em torno de 22,4%, o bom está em torno de 20,4% e o médio está em torno de 14,3%. Ou seja, eu estou a pegar esse valor multiplicado por 100. Okay? Então, essa é a categoria que foi mais escolhida e fraca foi a categoria menos escolhida. Por outro lado, a gente pode fazer uma representação gráfica dos dados dessa tabela. Ou seja, esse gráfico é conhecido como gráfico de barras, nesse caso as barras estão de forma vertical, onde o comprimento da barra indica a frequência absoluta. Nesse caso, são as frequências absolutas. Mas também eu podia fazer o gráfico, plotar um gráfico onde aqui eu teria as frequências relativas, aqui no eixo de y, ou as frequências relativas percentuais. Ok? Ou as frequências percentuais. No entanto, o comprimento ou a altura indica basicamente a frequência. Observe que a categoria bom, na categoria bom eu tenho 10, que é basicamente esse 10, essa linha. Na categoria excelente eu tenho 19, que é basicamente esse 19 que eu tenho aqui. Na categoria fraco eu tenho apenas 2 clientes, disseram que era fraco, que são esses dois, e assim sucessivamente. Ok? E uma coisa que vocês podem olhar aqui, que nos chama a atenção, é que as barras não estão ligadas, ou seja, estão completamente separadas. Por quê? Porque cada cliente escolheu apenas uma única categoria. Uma das características de representar graficamente variáveis de natureza qualitativa é que o gráfico de barra ele pressupõe que o comprimento da barra ela deve estar concentrada apenas naquela categoria, ou seja, ela concentra massa exatamente naquela categoria, ok? Porque se a gente junta o B, a barra do B do bom e a barra do excelente, estamos a querer afirmar que existem alguns clientes que escolheram simultaneamente as duas categorias, a categoria bom e a categoria excelente, o que não é o caso, ok? A outra maneira de representar é usando o diagrama circular, ou gráfico de pizza, onde essas fatias representam basicamente as áreas, ou aquilo que são as nossas frequências. Note aqui, mais uma vez, que o maior pedaço dessa pizza, ou desse gráfico, é ocupada pelo nível excelente. E a menor fatia é ocupada pelo nível dos que escolheram a categoria fraca, ok? Que é basicamente o mesmo que acontece aqui. A altura da barra aqui, ou o comprimento da barra, é muito curto. E isso reflete a pouca frequência que nós temos, comparativamente aos demais níveis. Então, é basicamente isso que a gente pode observar aqui. O que é que isso quer dizer? Isso significa que tanto usar o gráfico de barras como usar o gráfico circular, o resultado é o mesmo, ok? Porque nós estamos a usar mesmos dados, mesma informação. Então, a escolha do tipo de gráfico, isso depende do pesquisador. Mas o importante é que a informação que cada gráfico vai trazer deve ser o mesmo. Não pode trazer uma informação diferente. Ok, e o outro tipo de gráfico que eu falei assim ao alto na última aula é o gráfico uma outra forma de representar esse tipo de dado é usando a tabulação cruzada. Em que consiste a tabulação cruzada? A tabulação cruzada ela consiste em pegar duas variáveis de natureza qualitativa e cruzar. Por exemplo, observe aí que eu estou a pegar a variável gênero e a variável cor dos olhos e estou a cruzar. O gênero pode ser feminino, masculino. A cor dos olhos, nesse caso, estamos a considerar castanhos e azuis. Então, isso significa que eu tenho 10 indivíduos de gênero masculino com cor de olhos castanhos. Tenho 8 indivíduos masculinos com olhos azuis. Tenho 16 indivíduos do gênero feminino com olhos castanhos. Tenho 22 indivíduos do gênero feminino com olhos azuis. O total de indivíduos do gênero masculino são 18.
por outro lado, o número total de indivíduos de gênero feminino são 28. Ok, então essa soma aqui é conhecida como sendo soma marginal das colunas. Por outro lado, a soma dos indivíduos de gênero masculino com olhos castanhos, que são 16, as 10 mais 16 dá 26, é 8 mais 2 dá 20, 8 mais 12 dá 20, também tenho outra soma marginal. Então, as somas marginais sempre devem convergir, deve ser igual à soma total. Ou seja, 18 mais 28, isso vai ser 46, ok? Que é a soma total. Então, é esse tipo de gráfico que é conhecido como gráfico ou tabulação cruzada, ok? Onde a gente coloca duas variáveis e aí alocamos aquilo que são os respectivos valores. No caso em que a variável é de natureza quantitativa, ok? Existe uma série de medidas que podem ser usadas, ok? Basicamente continua sendo método tabular e método gráfico, mas o tipo de gráfico aí já varia. Ok. Quanto ao método tabular, nós temos uma tabela, podemos construir uma tabela de frequências, sendo elas frequências absolutas, simples ou frequências relativas simples. Também podemos colocar frequências percentuais, frequências acumuladas, e as frequências acumuladas me refiro às frequências simples, às frequências absolutas acumuladas ou às frequências relativas acumuladas, que são aquelas que nós vimos anteriormente. O método gráfico, podemos construir o histograma, podemos construir ogiva ou polígono de frequência, aqui tem que ser polígono de frequência, podemos construir box plot, um diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão é um gráfico bidimensional, ou seja, onde eu vou ter o eixo Y, o eixo X, e eu vou fazer a correspondência. Quando o X é 1, quanto é que dá o Y? No fim, eu vou ter uma massa de distribuição ou massa de pontos, ok? Em torno dessa coordenada, ou em torno desse quadrante. E esse gráfico, por exemplo, imagine uma situação em que estamos interessados em verificar se o tempo de estudo de um determinado aluno numa matéria de alguma forma tem influência naquilo que é o seu desempenho no final do semestre. Então, nisso, a gente podia colocar no eixo Y no seu tempo de estudo, no eixo de X, aliás, o contrário, no eixo Y podíamos colocar o desempenho do aluno, no eixo do X teríamos o tempo de estudo, ok? Então, aí íamos verificar qual seria a distribuição, o comportamento da distribuição daquela massa de pontos, ok? Se havia uma relação, se uma variável influenciava outra ou não. E podemos construir um diagrama de ramos folhas e um gráfico de pontos. Só para salientar aqui que no caso em que a variável é de natureza quantitativa discreta, também podemos construir o gráfico de barras, onde no lugar dessas categorias nós vamos colocar basicamente os níveis. Por exemplo, a variável número de filhos. Podemos ter, há famílias que não têm nenhum filho, então vamos colocar 0. Há famílias que têm só um filho, há famílias que têm 2, então vamos contar todas as famílias que não têm nenhum filho, todas as famílias que têm um filho, todas as famílias que têm 2 filhos, todas as famílias que têm 3 filhos, e aí vamos construir aquilo que são as nossas barras, e as barras vão concentrar massa exatamente em cada uma daquelas categorias. 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, e assim sucessivamente. Entretanto, nem sempre a nossa variável é de natureza quantitativa discreta, ela pode ser contínua. Ok? No caso da altura ou do peso. Então, se a variável for de natureza quantitativa contínua, como por exemplo o peso, imagine num conjunto de 50 elementos, nós podemos ter indivíduos com um peso diferente. Ok? Um indivíduo pode ter 50 quilos, 50,5, outro 50,6, outro 60,1, ou seja, uma variedade de valores. Então, se a gente construir, ou se a gente montasse uma tabela de frequências,
exatamente como o que nós fizemos no caso da variável qualitativa, praticamente nós teríamos uma tabela muito gigante, muito grande, onde cada elemento, ou seja, cada valor do peso, teria uma frequência de 1. Então, isso basicamente seria equivalente a não classificar os dados. Como é que nós conseguimos contornar esse problema? Então, existe um método que foi desenvolvido para lidar com este tipo de situações. E esse método consiste em agrupar ou criar faixas. Se eu tenho dados contínuos, esse método consiste em criar faixas e de seguida eu vou contar quantos elementos pertencem a essa faixa. Ou seja, eu vou ter classes e aquilo que é a frequência, ou seja, o número de elementos que cai, com que tem peso, que cai dentro daquela classe. E para fazer isso, o que é que vamos fazer? Para fazer isso, qual é o procedimento? A soma que temos x1, x2 até xn, que são valores observados de uma determinada variável de natureza quantitativa contínua. O processo de agrupamento basicamente vai seguir esse roteiro, ok? No primeiro passo, vamos calcular aquilo que é a amplitude total. A amplitude total vai ser dada pela diferença entre o valor máximo dos dados menos o x mínimo. Ou seja, se eu tenho um conjunto, se eu tenho valores observados dos pesos, por exemplo, do peso dos estudantes de uma determinada turma, então o que eu vou fazer? Naturalmente que naquela distribuição vai existir um aluno, um indivíduo que tiver o menor peso, outro que tiver o maior peso. Então eu vou pegar aquele maior peso, vou subtrair com o menor peso, aí eu vou ter aquilo que é a minha amplitude total dos dados. Então, vai ser a diferença entre o x máximo, que nesse caso vai ser o peso máximo, o maior valor do peso, e o menor valor do peso. Onde x mínimo e x máximo vai ser o menor e o maior valor daquele conjunto de dados. A seguir, vamos calcular o número de classes não sobrepostos usando a fórmula de Sturgeon, ok? Onde o k ele vai calcular o número de classes vai ser 1 mais 3.3 logaritmo na base 10. Aqui está a faltar 10, eu vou ter que mudar isso. Na verdade, não pode ser logaritmo natural, é logaritmo na base 10 de n. Ok? Depois de ter calculado esse valor, esse número de classes, aliás, atenção, o número de classes na prática recomenda-se, dependendo da literatura, o mais aconselhável é que a gente arredonde esse número de classes para mais. Ok? Do tipo, se o k for 5.3, se aconselha-se arredondar para 6. Por quê? Se você arredonda para 5, que é por defeito, ok? Forma natural de arredondar, você corre o risco de, durante o processo de agrupamento, ter algumas observações que você não vai conseguir alocar em nenhuma classe, ok? Porque você arredondado para menos, está a excluir algumas observações. Mas arredondar para mais, isso vai te permitir com que você consiga capturar todas as observações e alocar em pelo menos uma das classes, nas respectivas classes. E nisso, calculado o número de classes, vamos determinar a amplitude de cada classe. Atenção, eu espero que vocês não confundam. O AT é a amplitude total dos dados, que vai ser a diferença entre a observação, a maior observação e a menor. Por outro lado, a amplitude da classe, o que é que vai ser? Ou seja, se eu tenho um conjunto de dados dos pesos, em que o menor peso é 50.1 e o maior peso é de 100, eu vou fazer a diferença, vai ser a amplitude total. Vou calcular o número de classes em função do número do valor das observações que eu tenho. E a seguir, se eu quero agrupar, se eu quero formar classe, é porque essa classe ela deve ter uma amplitude. E essa amplitude da classe é essa aqui, que vai ser dada pela amplitude, a razão entre a amplitude total pelo número de classes. Ou seja, primeiro você calcula o número de classes aqui, arredonda em função de como você quiser, e de seguida vem calcular o número de classes. E por fim, vamos determinar os limites, o limite inferior e o limite superior de cada classe. Depois de fazer isso, já temos aquilo que são as nossas classes. Vamos na massa de dados, vamos verificando cada elemento em que classe se encaixa e vamos criar a nossa tabela de distribuição de frequências. Ok? Mas mais adiante eu vou apresentar um exemplo, vocês vão entender melhor. Mas então, observem que o K que eu apresentei aqui, ele é calculado usando essa expressão. Mas nem sempre
Aliás, mas essa não é a única fórmula que a gente pode usar para calcular o número de classe. Naturalmente, essa é a fórmula mais popular e a fórmula mais usada. E nos exercícios que eu for a propor, eu vou pedir para que vocês usem essa fórmula. No entanto, existem outras fórmulas, como é o caso a fórmula da raiz quadrada, onde o número de classe vai ser calculado simplesmente tirando a raiz quadrada do n. E essa fórmula ela é apropriada, em geral, quando o n está entre 25 a 400 observações. E, sob a suposição dessa fórmula, eles assumem, para quem for usar essa fórmula, eles assumem que, em geral, o K deve estar entre 5 a 20 classes. Em geral, você tem que ter esse número de classes. Mas, naturalmente, 20 classes é muita coisa, isso depende muito mais do número de dados que você tem. Se você tiver 40 dados, 40 observações, aí sim, pode ter pelo menos 20 classes. Mas se você tiver n igual a 10, por exemplo, não faz sentido você ter 20 classes. Ok? Porque aí você vai ter classes que não vai conseguir alocar nenhuma observação. Ou seja, o número de classes deve ser menor sempre que o número de observações, para conseguir alocar pelo menos um elemento em cada classe. Ok? Então, isso que eu disse aqui, isso porque grande volume de informação se perderá, ok? Se você tiver mais classes do que o desejável, embora não seja necessário, os intervalos são frequentemente construídos de modo que todos tenham larguras iguais, tenham o mesmo H. Naturalmente, o H faz com que cada intervalo tenha a mesma amplitude. Ok. Por outro lado, a fórmula de Stardia, ela pressupõe que o K se varie em torno de 5 a 8 para poder fornecer intervalos, uma distribuição ótima dos valores observados nas K classes. Ok? E a frequência acumulada, as frequências tanto, a frequência absoluta acumulada, a frequência relativa acumulada, segue a mesma ideia deste exemplo. Okay? Vamos somando, pegamos este, somamos com este, depois mais com aquele, e assim sucessivamente. E a forma clássica da gente representar isso, a forma clássica de representarmos isso é essa aqui, onde J representa as classes. Tenho a primeira classe, J igual a 1, a segunda classe, J igual a 2, e a 40ª classe, J igual a K. Ok? Então, F1, ou seja, F zona 1, se I for igual a 1, vou ter a primeira classe, frequência absoluta vai ser exatamente igual, a frequência absoluta acumulada vai ser a frequência absoluta simples. Por quê? Porque antes dessa classe, a frequência absoluta acumulada é zero. Então, isso é como se fosse pegar F1, F zona 1, dizia, vai ser igual a F1 mais zero. Já na segunda classe, o J vai ser igual a 2, eu vou somar F1 mais F2, que é basicamente este, F1 mais F2. Ou seja, nessa classe, eu vou pegar aquela frequência anterior, vou somar com a frequência absoluta simples da classe atual, e vou ter isto aqui. Na classe 3, eu ia pegar a frequência acumulada na classe anterior, que é F2, F zona 2, então somava F zona 2 com a frequência F, com a frequência absoluta simples, mas na posição 3. Ou seja, seria somar F1, F2 e F3, e assim sucessivamente. FK vai ser a soma de todas as frequências absolutas. E nós sabemos que a soma das frequências absolutas vai ser igual a n, que é o tamanho da amostra. Então, a F zona na última classe, a frequência acumulada na última classe, vai ser exatamente igual ao total de observações que a gente tem. Da mesma forma, a gente pode calcular a frequência relativa. A frequência relativa vai ser basicamente acumular a frequência relativa acumulada, vai ser acumular as frequências relativas simples, que é pegar esta frequência para a primeira classe, para a segunda classe, aqui tem um zero, tinha que ser F2. Para a segunda classe, eu vou pegar F1, R1 mais FR2, que é esse. Para a terceira classe vai ser
FR1 mais FR2 mais FR3, que é basicamente pegar F zona R2 mais F3. Na última classe eu vou pegar FR1, FR2, FR3 até FRK e vou ter isto aqui. Então, o que é que vai acontecer? Se eu mostrei aqui que a F zona K vai ser a soma de F1 até Fk, que vai ser igual a N, que é a frequência absoluta acumulada. Então, no caso da frequência relativa acumulada, essa soma aqui deve ser igual a 1. Ok? Porque essas são proporções. Então, proporções devem somar 1. Ok, vamos ver esse exemplo de uma forma simples. Esse é um exemplo referente a uma variável de natureza quantitativa e nós queremos mostrar esse procedimento todo, como é que a gente vai fazer para agrupar esses dados. Ok? Num estudo sobre a psicologia infantil, foram selecionadas aleatoriamente 30 crianças com idade com pontualmente 4 anos de idade. Para cada criança foi pedido que identificasse uma determinada figura. Os tempos de identificação foram registrados e são esses que a gente apresenta nessa tabela. Ok, a primeira criança levou 8,1 minutos para identificar, ou 8,1 segundos para identificar a figura. A segunda criança levou 9,5 segundos, a terceira levou 6,6 segundos, a quarta levou 10 segundos, a quinta levou 15 segundos e assim sucessivamente. Então, naturalmente, se você for observar aqui, imagine se a gente fizesse uma representação desses dados usando a tabela de frequência dessa natureza. Implicaria eu colocar, ok? Implicaria eu colocar 8,1, teria a frequência 1, porque não tem nenhum outro valor aqui igual a 8,1. Ia colocar 9,5, também teria a frequência 1, porque não tem nenhum outro valor aqui igual a 9,5. Então, cada valor observado teria a frequência 1. Então, agrupar ou não os dados, basicamente não haveria nenhuma diferença. No entanto, por se tratar de uma variável de natureza quantitativa contínua, nós vamos usar esse procedimento, esses métodos que existem na literatura que permitem classificar ou agrupar esse tipo de variáveis. Ok? Então, para tal, o que vamos fazer? Veja, se nós formos a olhar aqui, nós vamos pegar desse lado até esse lado. Veja, por enquanto estivermos aqui, esse é o maior valor, até aqui, já o maior valor agora já é 9,5, continua 9,5, agora o maior valor é 10, agora o maior valor é 15,2, continua 15,2 o maior, continua 15,2 o maior, continua 15,2 o maior, e o 15,2. Por isso eu coloquei o x máximo é 15,2. Ok? É a maior observação no conjunto de dados. E qual é a menor observação? Até aqui a menor é 8,1. Agora já a menor é 6,6. Continua 6,6. Continua 6,6. Agora a menor é 6,5. Continua 6,5. Continua. Agora a menor é 6,3. Continua 6,3. Continua 6,3 e é 6,3, a menor observação. Então, x mínimo é 6,3. Ok? A partir dos dados, vamos ter que a amplitude total vai ser a maior observação menos a menor. Então, vou ter 15,2 menos 6,63. Essa diferença vai dar 8,9. Essa é a amplitude total. Essa é a diferença entre a maior observação pela menor observação naquele conjunto de dados. Ok. No segundo passo, vamos calcular o número de classes. E o número de classes vai ser dado dessa forma, que é 1 mais 3,3 vezes logaritmo na base 10 de n. Quanto é que deu o n? O n são 30 crianças. Ok? 1, 2, 3, 4 até lá. Somando tudo isso, você deve ver que são... Contando tudo isso, eu devo ver que são 30 crianças. É o meu n. Ok? Então, o k, que é o número de classes, vai ser 1 mais 3,3 vezes logaritmo na base 10 de 3
que vai ser 1 mais 3,3 vezes essa parte daqui. É o logaritmo na base 10 de 30. Esse logaritmo vocês podem calcular usando as máquinas calculadoras, né? Acredito eu que uma boa parte dessas máquinas calculadoras, elas têm essa função de calcular o logaritmo na base 10. Então, isso vai ser aproximadamente igual a 6 classes, ok? Então, esse é o número de classes, nós arredondamos para 6 classes. De seguida, vamos calcular o valor da amplitude da classe. E a amplitude da classe vai ser a amplitude total dividido por 6, que é o número de classe. Então, isso vai ser aproximadamente igual a 1,5, ok? Então, de seguida, o que vamos fazer? Para nós criarmos a primeira classe, vamos pegar a menor observação, que vai ser o limite inferior. É isso? Não, tem um erro aqui. Tem um erro. A menor observação no conjunto de dados, corrigindo, não é 6,63. Eu não sei onde é que apareceu aquele 6,63. Vou anotar aqui para poder corrigir depois. Então, x mínimo é 6,3. Então, peço desculpas. Esse 6,63, aliás, não tem nenhuma observação aqui com mais de duas casas decimais, ou mais de uma casa decimal. Então, esse seja aqui foi um erro mesmo. Eu coloquei aqui. Isso foi um erro. Então, a amplitude total. Eu não sei se vai ter algum desvio aqui, dependendo de como é que eu calculei isso. Mas em todo caso, acho que vocês podem rever. Vocês podem pegar o exemplo, vão fazer de novo. Eu falhei logo a priori aqui. Então, implica refazer as contas, pelo menos essa parte aqui. Simplesmente aqui, porque tudo o resto acho que deve estar certo, deve estar correto. Então aqui tem que ser 6,3. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o limite inferior, ok? Que vai ser basicamente o menor valor daquele conjunto de dados, que vai ser 6,3. Então coloco 6,3 aqui. Então, para obter o limite superior, vai ser 6,3 mais 1,5. Então, 6,3 ou 6,3 mais 1,5, vocês sabem que é 7,8. A segunda classe, se vocês forem a ver, a segunda classe vai ser basicamente, vai ter aquele senhor que era limite superior na primeira classe, passa a ser o limite inferior da segunda classe. E vou pegar esse, vou somar com 1,5, vou ter 9,3. E esse que é limite superior, na outra classe passa a ser limite inferior. Aí, para obter o limite superior dessa classe, vou pegar 9,3, vou somar com 1,5. Aí vou ter 10,8. Esse que é o limite superior passa a ser limite inferior da outra classe. Aí vou somar com 1,5, vou ter esse limite. Ou seja, observem que o 7,8 ele não faz parte dessa classe. Não faz parte dessa classe. Porque aqui o intervalo é aberto. Esse sinal significa intervalo aberto, esse outro significa intervalo fechado. Mas o 7,8 faz parte da segunda classe. Ok? Então, e não faz parte. O 9,3 não faz parte dessa classe, mas vai fazer parte da outra classe. E assim sucessivamente. De seguida, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantos elementos fazem parte da primeira classe nessa massa de dados. Observe, por exemplo, eu tenho 1, ok? Está dentro da classe. Tenho 2 elementos, também está dentro da classe. Isso vai até 7,8. Tenho 3, está dentro da classe. 4, está dentro da classe. 5, está dentro da classe. 6, está dentro da classe. E terminou. Então, é esse 6 aqui. Vocês estão a ver. Na segunda classe, eu tenho 1, está dentro da classe. Esse não está. 2, está dentro dessa classe. Ok? Esse não está, porque contamos na primeira classe. 3 está dentro da classe.
4 também está dentro da classe. 5 está dentro da classe. E por fim, 6 está dentro da classe. É esse 6 aqui. E assim sucessivamente. É só uma questão de vocês verificarem quantos elementos nessa massa de dados fazem parte de cada uma dessas classes. E depois de eu terminar esse processo, a soma deve ser exatamente igual a esse total de observações, a esse n, que é o mesmo n que eu tenho aqui. A soma dessas frequências distribuídas deve ser exatamente igual ao tamanho da amostra. Ok? E aqui eu posso calcular as frequências relativas. Basicamente é pegar 6 dividido por 30, vou ter 0,2. 6 dividido por 30, vou ter 0,2. 8 por 30, vou ter 0,27. 4 por 30, vou ter 0,3 e assim sucessivamente. Ok? Então, as minhas frequências acumuladas, essas frequências aqui, eu vou pegar na primeira classe. Naturalmente, antes da classe eu tenho 0, então eu vou pegar 6. A primeira classe vai ser 6, que vai ser essa frequência mais 0, que é antes, não tinha nada. A segunda classe vai ser pegar esse 6 daqui, vou somar com esse 6, vou ter esse 12. Ok? Por isso que eu disse, 12 vai ser igual a 6 mais 6. A terceira classe, vou pegar esse 12, vou somar com esse 8, vou ter o 20. Por isso que eu disse 20 vai ser igual àquele 12 anterior mais aquele 8 atual. Na terceira classe eu vou pegar esse 20 anterior, vou somar com esse 4, vai ser 24. Por isso que eu disse 24 vai ser 20 mais 4. Na outra classe eu vou pegar esse 24, vou somar com 3, vai dar 27. Por isso que eu disse 27 vai ser igual a 24, o anterior mais 3, e dá 27. E por fim, vou pegar esse 27, vou somar com 3, vai ser 30. E o que é 30? 30 é exatamente igual ao número total de observações. Ok? 30 vai ser igual a 27 mais 3, ok? Que vai ser igual exatamente ao número de observações. O mesmo vai acontecer com a frequência relativa acumulada. Na primeira classe eu vou ter aquela frequência 0,2, que seria 0,2 mais 0. Na segunda eu vou pegar 0,2 mais 0,2, vai ser 0,4. Na terceira eu vou pegar 0,4 mais 0,27, vai ser aproximadamente igual a esse. Ok? Só que eu arredondei aqui não arredondei, mas é a mesma coisa. Aqui arredondando vai ser 0,67. Na terceira eu vou pegar este mais este, vai ser 0,8. Na quarta eu vou pegar 0,8 mais 0,1 vai ser 0,9. E por fim, vou pegar 0,9 mais 0,1 vai ser igual a 1. Fechou. E esse 1 é exatamente igual a esse. Ou seja, essa é a forma como nós podemos classificar dados que estão agrupados. Podemos classificar dados em que a variável em estudo é de natureza quantitativa contínua. Ok? Então, depois disso, já tenho a minha tabela de distribuição de frequências. Eu posso construir os gráficos, ok? Para esse tipo de variável. Mas essa aula vai terminar aqui. E na próxima aula eu vou mostrar como é que, a partir desse tipo de tabela, nós podemos construir diferentes tipos de gráficos, aquele histograma, polígonos, tudo muito mais. E vou fazer um resumo dessa parte, ok? Se é que alguém não entendeu, eu quero que todo mundo consiga perceber essa parte e esteja no mesmo nível. Porque tudo que vamos falar de forma subsequente, mais adiante, depende particularmente dessa primeira parte. Então é pertinente que vocês prestem muita atenção nisso e sigam passo a passo como é que é o processo. Naturalmente, vocês podem pegar exercícios de outros livros, vão treinando tudo muito mais, para de alguma forma criar uma habilidade em vocês e mais tarde vocês podem ver que isso não tem nada de especial. É tudo fácil de entender e por aí vai. Obrigado, então até na próxima aula.